Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de sistemas embarcados. Na aula de hoje, revisaremos os principais conceitos da linguagem C. Esses conceitos são fundamentais para que vocês consigam, nas aulas seguintes, programar os microcontroladores. Nós veremos nesta videoaula os principais tipos de dados da linguagem C, os principais operadores da linguagem C, diretivas de pré-compilação e macros, variáveis globais externas, como acessá-las, como utilizar ponteiros, como utilizar structs e unions. Conforme falado na aula anterior, para um bom desenvolvimento nesse curso, é necessário que todos vocês dominem a linguagem de programação C, em especial alguns recursos mais avançados, como por exemplo, a utilização de diretivas de pré-compilação e macros, os defines, como utilizar bem ponteiros, como utilizar structs e union. Então, nessa aula, nos próximos slides, farei uma breve revisão de algum desses recursos. Para que vocês possam programar bem em linguagem C, é fundamental que vocês conheçam os tipos de dados dessa linguagem. A linguagem C possui 4 tipos de dados primitivos. São eles: o char, o int, o float e o double. O tamanho de cada uma dessas variáveis depende da plataforma. No caso do microcontrolador utilizado, que é um microcontrolador de 32 bits, o int possui 32 bits, ou seja, 4 bytes, certo? O char, na maioria das implementações de compiladores para a linguagem C, tem tamanho de 1 byte. E esses 4 tipos básicos, eles podem ser modificados pelos modificadores. São eles signed, unsigned, short e long. O modificador signed informa que a variável pode armazenar valores positivos e negativos, enquanto que se a variável tiver o modificador unsigned, ela poderá somente armazenar valores positivos. O modificador long transforma a variável num tamanho maior e o modificador short uma variável menor. Vamos ver aqui os exemplos. Então, o tipo char, ele possui 8 bits, ou seja, 1 byte, e pode armazenar valores de menos 128 a 127, ou seja, menos 2 elevado a 7 até 2 elevado a 7 menos 1. O signed char é idêntico ao char. A variável char, se ela não tiver nenhum modificador, ela é signed. Então, não muda nada. O signed char ou char é a mesma coisa, porque o char já é um signed char. Por outro lado, o unsigned char permite o armazenamento somente de valores positivos. Desta forma, ele armazena valores de 0 a 255. Essa é a faixa de valores que pode ser armazenado em uma variável do tipo unsigned char. Então, se você vai utilizar uma variável char e você sabe que essa variável só pode receber valores positivos, é preferível que você utilize o modificador unsigned char, pois nesse caso você poderá ter um range maior de armazenamento de valores. Nessa linha aqui eu tenho o range da variável int. Na linha de baixo eu mostro o signed que, como eu falei, de forma similar ao char, não muda nada para o int, porque o int sem o modificador signed, ele é signed. E o unsigned, que é uma variável de 4 bytes, pode armazenar esses valores aqui. Se você for olhar o valor positivo, ele é o dobro do valor positivo que pode ser armazenado numa variável signed. O int ele pode ser modificado pelo modificador short. Então, nessa plataforma, o short int possui 2 bytes. E o short int ele pode ser signed ou unsigned. E aqui estão mostradas as faixas de valores. Também pode ser long, que é uma variável. Nesse caso, o long int ele é
idêntico ao int. Vocês podem ver que o long int também possui 4 bytes de tamanho, assim como eu tinha no int. Então, nesta plataforma, utilizar int ou long int não tem diferença nenhuma, certo? Por fim, nós temos as variáveis que armazenam números reais, números fracionários. São elas o float e o double, certo? O float possui 4 bytes e o double, de dupla precisão, possui 8 bytes de tamanho. E aqui está a faixa de valores que podem ser armazenadas nas variáveis de cada um dos tipos. Como eu falei para vocês, o tamanho das variáveis na linguagem C depende da plataforma e especialmente do compilador. E para você identificar o tamanho da variável no seu compilador, você pode incluir uma linha de código semelhante a essa que eu coloquei aqui embaixo, utilizando o comando sizeof. O comando sizeof, se eu colocar entre parênteses o parâmetro, o tipo da variável que eu quero saber o tamanho, no caso shortInt, nesse caso aqui esse comando vai retornar o valor 2, porque o shortInt, como a gente viu aqui na tabela, ele possui 2 bytes de comprimento. Então esse comando é muito útil para se identificar o tamanho de uma variável em um compilador de uma plataforma que você não conhece, que você nunca utilizou. A linguagem C possui uma característica que muitas vezes atrapalha alguns programadores inexperientes. Qual é essa característica? É que o tipo de dado resultante de uma operação, ele depende dos operandos e não do valor que vai receber o resultado. Deixa eu explicar isso melhor para vocês aqui no exemplo. Vejam só, temos um trecho de código de linguagem C, onde eu tenho duas variáveis do tipo float, a variável f1 e a variável f2, e temos duas variáveis do tipo inteiro, int, a i1 e a i2, que foram inicializadas, a i1 com valor 3 e a i2 com valor 2. Pois bem, observe essa linha aqui que eu estou marcando agora. f1 vai receber i1 dividido por i2. i1 nós vimos aqui que tem um valor 3, e nós vimos que 2 tem valor 2. 3 dividido por 2, sabemos que é 1,5, e eu poderia pensar, bem, f1 é uma variável tipo ponto flutuante, é fracionária, ela pode receber o valor 1,5. Mas não, o que será armazenado em f1 será o valor inteiro 1 da divisão, não o valor 1,5. A parte fracionária será truncada. Por quê? Como os operandos são inteiros, o i1 e o i2, ambos são inteiros, o resultado vai ser o inteiro. Não importa qual variável vai receber, se é um ponto flutuante ou inteiro, o resultado da operação será o inteiro. O mesmo exemplo acontece na linha abaixo. f1 vai ser igual a 3 dividido por 2. 3 é um inteiro, 2 é um inteiro. 3 dividido por 2 em inteiro não dá 1,5, dá 1. Então f1 recebe 1. Por outro lado, nessa terceira linha aqui, se tivermos 3.0 dividido por 2, nós temos um número fracionário dividido por um número inteiro, nós teremos como resultado um número fracionário, porque pelo menos um dos operandos é um número fracionário. Então, 3.0 dividido por 2 vai dar 1,5. Esse ponto zero aqui indica que a variável ela é fracionária, ela é um real, não é um inteiro, certo? Na linha abaixo, temos uma forma mais elegante de mostrar isso, fazendo um cast. Então, esse trecho de código aqui, esse float entre parênteses, que precede o número 3, o inteiro 3, ele informa que esse 3 é um float. Sendo assim, o resultado da divisão de um float com um inteiro vai ser do tipo maior, então será um float. Então f2 receberá 1,5. Da mesma forma, nessa linha aqui, ao invés de utilizar constantes, eu utilizei variáveis, a variável i1 e i2, só que eu forcei i1 com esse cast aqui a ser uma variável do tipo float. Portanto, o resultado da divisão será um float. Vamos falar agora dos operadores. Parece simples esse tema, mas gera uma confusão enorme entre os programadores de linguagem C. Os operadores, vamos começar pelos operadores aritméticos, que são esses 5 da tabela, o de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto, certo? Vocês estão acostumados a utilizar eles. O que é importante lembrar
é que esses operadores possuem precedência. Então, o operador menos e mais possui menor precedência, seguido pela precedência do operador de multiplicação, divisão e resto, certo? Porém, se eu utilizar parentes da operação, eu posso ter uma precedência maior do que todos os operadores, né? Isso é parecido com o que a gente faz em expressões matemáticas que a gente aprende naturalmente a utilizar, né? Mas vamos observar então esse exemplo aqui, ó. X igual a 1 mais 5 módulo 2. As operações em C geralmente não, elas são analisadas da esquerda para a direita. Porém, se eu tiver operadores, algum com maior precedência do que o outro, essa operação será realizada primeira. Então, nesse caso, como eu tenho um operador de módulo aqui, 5 módulo 2, antes de fazer a soma com o número inteiro 1, será feita a divisão de 5 por 2, que vai apresentar um resto de uma unidade. 1 mais 1 vai ser 2, então o resultado da operação é 2. Vocês poderiam se confundir e achar que primeiro seria feita a soma. 1 mais 5, 6. 6, o resto da divisão por 2 seria 0, mas não. Ele primeiro faz a operação de resto e depois faz a operação de soma. Operadores aritméticos unários são muito utilizados. Nós temos dois operadores, o operador de incremento e o operador de decremento. O incremento são 2 mais, o decremento são 2 menos seguido, né? E a confusão que às vezes é feita é porque esses operadores de incremento ou decremento, eles podem aparecer antes ou depois da variável ser incrementada ou decrementada. Vamos ver aqui os exemplos. Eu tenho a variável A igual a 10, a variável B inicializada que recebe o valor 50. E a variável C vai receber mais A vezes mais B. Como o incremento está antes da variável A, o mais aparece antes da variável A, ele primeiro incrementa a variável A de 10 para 11, incrementa a variável B da mesma forma para 51, e só após os incrementos de ambas as variáveis que é executada a operação de multiplicação. Então, 11 vezes 51 vai dar 561. Nesse quadro abaixo, vocês veem que o o incremento do A, ele aparece do lado direito. E o incremento do B também. Ele aparece do lado direito da letra B. Aparece depois. Então, nesses dois casos, primeiro é feita a multiplicação e só depois da operação de multiplicação é feito o incremento. Então, nesse caso, primeiro vai ser feito A vezes B, A é 10 e B 50, então C vai receber o valor 500, e só depois que o A será incrementado e o B será incrementado. E essa ordem, nesse terceiro quadro aqui, é mostrado um exemplo onde a variável A é incrementada antes da multiplicação e a variável B ela é incrementada depois da multiplicação. Então agora vamos falar um pouquinho dos operadores relacionais. Os operadores relacionais são aqueles utilizados no comandos de decisão como o if ou nos laços como o for e o while para tomada de decisão. Nós temos esses 6 operadores: o maior, maior igual, menor, menor igual, igual e diferente. E o que eu tenho que falar para vocês aqui é só tomarem cuidado com os operadores de igualdade e diferente, que eles variam muito de linguagem para linguagem. Em muitas linguagens o operador de igualdade é só um igual, mas na linguagem C são dois iguais. Um igual é uma atribuição, então tomem cuidado. E o diferente é o sinal de exclamação seguido de um sinal de igual. E aqui eu estou mostrando uma utilização do operador relacional maior ou igual, que ele compara um comando de decisão if, se o x é maior ou igual a 3, se for vai incrementar o y, se não for vai decrementar o y. É interessante falar aqui que nesse caso tanto faz se eu colocasse mais y ou y mais mais. Como não tem nenhuma outra operação acontecendo em conjunto aqui, daria na mesma. Operadores lógicos. O operador
e, ou não. O dois e comerciais, duas barras verticais ou exclamação. Esses operadores lógicos, eles funcionam geralmente em conjunto com os operadores relacionais, nos comandos de decisão e nos laços. Então aqui tem um exemplo de utilização, onde eu tenho um if e eu tenho uma condição composta por esse operador relacional aqui que verifica se o x é maior ou igual a 3, e eu tenho uma outra utilização de operador relacional aqui, no caso o operador diferente, verifica se o y é diferente de 2, e aqui eu tenho o operador lógico e, ou seja, esse if aqui só vai ser verdadeiro se e somente se tanto o x for maior ou igual a 3 e o y for diferente de 2. As duas condições têm que ser satisfeitas para que esse if retorne um valor verdadeiro e para que essa condição seja executada. Se o resultado dessa expressão for falso, será executado esse comando aqui. É muito comum que vocês confundam aqui os operadores lógicos com os operadores bit a bit, que a gente vai ver mais à frente, certo? Mas o operador lógico, ele trabalha sobre expressões lógicas, não sobre bits, a gente vai ver lá. E o operador lógico são dois e comerciais, é o AND, e duas barras é o OR. Então agora vamos falar dos operadores bit a bit, que vocês acredito que nem todos estejam habituados a utilizá-los e que são ferramentas fundamentais para desenvolvimento de sistemas embarcados em linguagem C. Os operadores são o AND, o OR, o NOT, o SHOR, o deslocamento à direita e o deslocamento à esquerda. Esses 6 operadores são chamados bit a bit porque eles executam operações lógicas bit a bit, ou seja, eles realizam operações lógicas sobre números representados na sua forma binária, operando individualmente bit a bit de cada um dos operandos. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Temos duas variáveis unsigned char, a variável x que é inicializada com o valor 5 e a variável y inicializada com o valor 7, e uma terceira variável c que não é z, que não é inicializada. Nessa linha de código aqui, ficou tortinho aqui, vou melhorar aqui. Então, nessa linha de código aqui, o z recebe o x e y, sendo esse i uma operação bit a bit. Como é que é feita essa operação? O i aqui é o AND. O AND vocês viram lá em lógica, em sistemas digitais, ou em circuitos lógicos, não sei como é que chama a disciplina. Mas vamos olhar. A variável x, ela possui o valor 5, que em binário está representado aqui. E a variável y possui um valor 7, que em binário possui essa representação. A operação bit a bit AND, ela pega o primeiro bit aqui de uma variável e executa a operação AND com o primeiro bit aqui da outra variável. Vai pegar esse 1 aqui, AND 1, 1 e 1 dá 1. Pega o segundo bit, 0 e 1, vai dar 0. E assim por diante. Então, se cada um dos 8 bits dessa variável x sofrer a operação AND com os 8 bits da variável y, vamos ter como resultado esse valor aqui, em binário, que equivale a 5 em decimal. De forma análoga, essa operação aqui, OR, ela vai executar a operação OR bit a bit. É como se pegasse essa variável x aqui, ó, colocasse em cima dessa variável aqui y e fosse comparado cada um dos bits delas. E fosse executada a operação, na verdade, OR, entre cada um dos bits delas. Então aqui eu tenho 1 ou 1 dá 1. 0 ou 1 dá 1 também. 1 ou 0
dá 1 também. E os demais são 0, vai dar 0. Nesse caso, nós temos como resultado 7 dessa operação aqui. Por fim não. Temos agora a operação ou exclusivo, o XOR, que ele só retorna o nível 1, o bit 1, se os bits a serem analisados forem diferentes, né? Então, como esse primeiro bit aqui, ó, ele é igual a esse primeiro bit aqui, retorna 0. Como esse segundo bit, o 0 aqui, ele é diferente desse segundo bit da variável y, vai ser 1. E os demais bits da variável, das duas variáveis, são idênticos, que vai retornar 0 pelo operando XOR. Por fim, temos o resultado 2 em decimal. O NOT bit a bit simplesmente inverte todos os bits da variável. Então, o NOT sobre a variável x, que tem um valor 5, vai transformá-la na variável com valor 250. E o deslocamento de bits, no caso aqui um deslocamento à direita, sobre a variável y, certo? Vai deslocar 2 bits à direita. Então aqui, variável y, que possui o valor 7, temos ela aqui. Se eu deslocar 2 bits à direita, eu vou ficar com o valor 1. Lembre-se, quando eu desloco uma variável para a direita ou para a esquerda, eu complemento com 0. Se eu deslocar a variável à direita, como é esse exemplo aqui, eu complemento com zeros à esquerda. Se fosse um deslocamento de bits à esquerda, eu complementaria com zeros à direita. Operadores de atribuição. Vocês estão acostumados com o operador de atribuição igual, mas existem outros operadores de atribuição, que na verdade seriam misturas do operador de atribuição com operadores aritméticos ou bit a bit, certo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui x mais igual a 4, isso equivale a x recebe x mais 4, certo? Então, é uma forma compacta de se escrever x recebe x mais 4. Você pode escrever dessa forma. De forma análoga, com o operador bit a bit, x ou igual a 5 é idêntico a x recebe x ou 5. Perfeito? No caso aqui, x possui o valor 5, então vai ser 9 ou 5. 9 em binário é isso, 5 em binário é isso daqui. E executando a operação ou bit a bit, eu terei o valor 13 em binário, que é isso daqui, e aqui é o valor em decimal. Aplicações muito importantes dos operadores bit a bit na programação de sistemas embarcados é na mudança de um bit em um registrador. Esse tipo de operação é muito comum quando se programa em microcontroladores. Como nós vimos nas aulas passadas, especialmente na aula para a programação do módulo de entrada e saída digital, é muito comum que tenhamos que mudar um bit específico para nível alto ou para nível baixo e manter os demais bits inalterados. Naquelas operações que fizemos nas aulas anteriores, nós operamos sobre registradores de 32 bits, porque nossa plataforma, nosso microcontrolador, ele tem plataforma de 32 bits. Mas vamos considerar aqui nesses exemplos que nós tivéssemos um registrador, register, de 8 bits e nós quiséssemos modificar o enésimo bit desse register, sendo que o bit 0 é o menos significativo, o mais à direita, e o bit 8 seria o mais à esquerda, o mais significativo. Então vamos considerar que nós queremos modificar o enésimo bit para nível alto, a operação 7. Então a linha de código que executa essa operação está apresentada aqui. Perfeito? Para entendê-la um pouquinho melhor, nós podemos substituir esse operador, expandir de uma forma que fica mais visível, de forma menos compacta. É a mesma operação. Vamos supor então que nós queremos modificar o segundo bit de register para nível alto, setar o segundo bit. Então, no caso, n seria igual a 2, que nós queremos setar o segundo bit, certo? O deslocamento desse registrador aqui, 2 bits à esquerda, levaria esse bit aqui ao valor 0 e esse segundo bit aqui para valor 1, perfeito? Fazendo a operação OR com um registrador
register. Todos os demais bits seriam mantidos inalterados, com exceção do bit 2, que seria levado para nível alto. De forma análoga, nessa linha aqui, é feito o clear do bit N, do registrador register, um clear, que nada mais é do que levar o bit N para nível baixo e manter os demais inalterados. Da mesma forma, essa linha de código pode ser expandida, e se considerássemos um N aqui igual a 2 também, como exemplo, o segundo bit, teríamos o mesmo deslocamento de bits, então teríamos o 0 aqui, e teríamos esse bit aqui igual a 1, certo? E aí seria aplicada a operação NOT, que na verdade transformaria todos os bits em 1, com exceção do bit 2, que ficaria com o valor 0. E seria feita a operação AND com register, que manteria todos os bits iguais, com exceção do segundo, que seria elevado para nível 0. De forma similar, essa operação aqui, ela inverte o enésimo bit. É a operação toggle. Se o enésimo bit for nível alto, vai para nível baixo. Se for nível baixo, vai para nível alto. E a explicação é análoga. Só que aqui nós utilizamos a operação XOR, o ou exclusivo. O ou exclusivo, bit a bit, ele vai retornar nível alto se os dois bits forem diferentes, e nível baixo se os dois níveis 0, se os dois bits forem iguais. Por fim, nessa última linha aqui de código, se nós quiséssemos ter o valor de um bit, verificar se esse bit é nível alto ou nível baixo, nós podemos utilizar essa linha de código que retorna o número 1 se o bit for alto e 0 se o bit for baixo, o bit N. Peço que vocês gastem bastante tempo nisso aí. Essas operações são muito comuns em sistemas embarcados, e se alguém tiver alguma dúvida, pode olhar aqui na referência nessa discussão no Stack Overflow. Uso de defines. É muito comum a utilização de defines na programação de sistemas embarcados em linguagem C. Para definir uma constante utilizando um define, você deve escrever jogo da velha define, dar o nome da constante, que nós colocaremos sempre em letra maiúscula para ficar claro que é uma constante, e um espaço e o valor da constante. Opcionalmente, pode ser colocado essa letra aqui, U ou L, que vocês vão observar, que nada mais é do que, no caso esse U, está definindo que essa é uma constante inteira unsigned. Esse U é de unsigned. Então, isso é para deixar claro quando essa constante for substituída no código pelo valor 10, o compilador vai saber que esse 10 é um valor unsigned, um inteiro sem sinal. Também é muito comum que constantes sejam definidas dessa forma, onde tem a constante 2, que ela é um valor, uma operação com outra constante. Então, uma constante pode ser definida utilizando como base uma outra constante. Uma outra forma muito poderosa de utilizar defines, que não é tão abordada, mas em projetos de sistemas embarcados é razoavelmente comum, é a utilização de macros que funcionam como se fossem funções. Vamos supor, aqui é um exemplo simples que talvez não tenha muita utilidade, mas serve para expressar bem qual é a sintaxe desse comando. Por exemplo, eu posso criar uma macro soma, que ela tem dois parâmetros, A e B. Eu dou um espaço, abro e fecho parênteses, e coloco que o retorno dessa macro aqui vai ser a operação A mais B. Então, basicamente, no código, onde houver soma A e B, que parece com a chamada de função, na verdade, no momento de compilação, ele vai substituir por essa operação. Perfeito? E uma outra forma de se fazer isso, esse retorno, é colocar o próprio retorno dentro da macro. E nesse caso aqui, a variável C vai receber o valor de A mais B que eu enviar. Então também é bastante utilizado isso. Aqui são mostrados exemplos muito interessantes que eu tirei também lá do Stack Overflow, de como utilizar essas macros para manipulação de bits. Então aquelas operações de set, clear, toggle ou check, elas podem ser implementadas utilizando macros, conforme mostrado aqui. Então isso é muito utilizado
na biblioteca do KSDK. Se vocês abrirem a KSDK, vocês vão ver muito coisas desse tipo. Então é muito importante que vocês fiquem familiarizados com as operações, com os operadores bit a bit, com as operações de atribuição com operadores de bit a bit. Então, passem um tempo estudando isso aqui, pessoal. Isso é muito importante. Vocês entendam bem isso. E é muito comum que façam confusão desse tipo de recurso da linguagem C. Uma coisa muito interessante com relação às variáveis da linguagem C é que uma variável global só pode ser declarada uma única vez. Isso é meio óbvio. Se eu tiver um único arquivo .c, eu declarar uma variável global, por exemplo, inteira, um int x, não faz sentido que eu declare uma outra variável int x no mesmo arquivo, vai dar um erro de compilação. Porém, eu posso ter um projeto, por exemplo, um arquivo C chamado file1, onde eu tenho uma variável que eu declarei como inteiro count. E tem um outro arquivo file2 que gostaria de acessar o valor dessa variável global. Mas como é que ela faz isso se ela está em outro arquivo? Ele usa a palavra, é só colocar a palavra reservada extern, a declaração de variável. Então, no caso, esses dois arquivos aqui estão compartilhando a mesma variável global count, perfeito? Onde, mesmo que o 2 faça haja alguma modificação na variável count feita no arquivo file2, ela vai acontecer sobre a variável global, independente de estar em um arquivo separado, perfeito? Por sinal, se tentar fazer isso sem colocar a palavra extern, ocorrerá um erro de compilação, porque será informado que a variável count foi declarada duas vezes. Perfeito? A variável global count. Então, tomem bastante cuidado com essa questão de escopo das variáveis, né? Onde as variáveis são legíveis, variáveis globais, locais, parâmetros formais de funções. Quem tem dúvida, eu recomendo que dê uma revisada nisso também. Um recurso muito poderoso da linguagem de programação C, os ponteiros, costuma causar confusão nos programadores, especialmente para aqueles menos experientes. Nesse slide, tentarei apresentar para vocês uma breve revisão sobre os ponteiros e mostrá-los que não é tão difícil assim entendê-los. Um ponteiro nada mais é do que uma variável que armazena o endereço de memória de outra variável. Para entender como ela funciona, vamos ver um exemplo. Para declarar um ponteiro, é similar à declaração de uma variável, exceto que deve ser colocado um asterisco antes do nome da variável. Esse asterisco indica que essa variável é um ponteiro. Então, no caso, as variáveis do tipo ponteiro pt e pt2 armazenam o endereço de memória para inteiros. E aqui eu tenho declaração de duas variáveis, uma variável chamada var e outra variável do tipo vetor, de inteiros, de 5 elementos, que é inicializada com esses elementos aqui, 2, 4, 8, 16 e 32. Nessa linha aqui, o que é feito? Essa variável var, quando ela foi declarada aqui na segunda linha, foi reservado o endereço de memória do microcontrolador para armazenar esses 4 bytes do inteiro. E esses 4 bytes que estão alocados para essa variável var possuem um endereço, que é o endereço do primeiro byte desses 4 bytes. E essa operação aqui, o ECIA comercial, extrai o endereço dessa variável e armazena ela na variável pt. Perfeito? Nessa linha aqui, simplesmente a variável var recebe o valor 10. Nesse exemplo aqui, a variável o endereço está armazenado em pt recebe o valor 5. Esse asterisco aqui, sobre o ponteiro, indica que estamos acessando aqui o valor desse ponteiro. Perfeito? De forma análoga, esse e-comercial indica que eu estou acessando o endereço de uma variável. Então, o valor do ponteiro vai ser igual a 5. Mas sabe o que acontece de interessante aqui? Como nessa linha anterior aqui, o ponteiro recebeu o endereço da variável var, no momento que a variável com esse endereço que está armazenado em pt
recebe o valor 5, ou seja, o que vai acontecer? Qual que vai acontecer nessa linha aqui? A variável var, cujo endereço estava armazenado em PT, cujo valor recebeu o valor 5, vai atualizar o valor de var para 5, essa linha aqui. Apesar de não ser explícito, essa linha aqui, como o PT possui o endereço da variável var, e a variável nesse endereço recebeu o valor 5, como a variável que está nesse endereço é a variável var, ela vai ser atualizada para o valor 5. Está claro? Nessa linha aqui, o valor da variável que está com o endereço em PT vai receber o próprio valor somado de var, que novamente é o próprio valor. Então vai ficar com o valor, como era 5, vai receber mais 5, a var vai ficar com o valor 10. Perfeito? Essa linha aqui é uma coisa bastante interessante. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu declaro uma variável de tipo vetor, na verdade, eu estou declarando um ponteiro para o primeiro elemento do vetor. Então, se eu colocar aqui pt2 recebe vetor, isso aqui é correto. Ele está recebendo o endereço de memória do primeiro elemento desse vetor. E eu poderia aqui abaixo escrever, por exemplo, pt e colocar entre colchetes a posição 2 e ponto e vírgula. E aí eu estaria acessando o segundo elemento desse vetor. Da mesma forma que eu colocasse vetor igual a 2. E uma outra forma de fazer essa atribuição para esse ponteiro seria através desse comando. Porque, na verdade, o nome da variável vetor nada mais é do que o endereço do primeiro elemento do vetor. Está claro? Para quem tem dúvidas, recomendo que estude um pouquinho mais ponteiro. Isso é bastante importante, tem várias revisões de ponteiro muito interessantes pela internet. Uma simples busca no Google vai levar vocês para endereços interessantes. Uma outra utilização muito importante dos ponteiros na linguagem de programação C é a passagem de valores por referência para uma função. Vamos ver aqui num exemplo como é que isso funciona. Considere aqui uma função, que na função main, poderia ser uma função qualquer, foram declaradas as seguintes variáveis do tipo inteiro: a variável var1, a variável var2, a variável vet, que é um vetor de 5 inteiros, e esse vetor de 5 inteiros foi inicializado com os seguintes valores, ilustrados aqui. Bem, nesta linha aqui, simplesmente a variável 1, que é a variável inteira, recebeu o valor 1. Na linha seguinte, a var2 recebeu o valor 2. E neste momento, que é onde eu quero mostrar para vocês a parte importante, é feita uma chamada de função, que está declarada aqui embaixo. Então foi declarada uma função aqui chamada qualquer nome, no caso função qualquer, e foi enviada para essa função como parâmetro o valor da variável 1, o endereço da variável 2 e o endereço do ponteiro vet. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior que um vetor ele nada mais é do que um ponteiro para o primeiro elemento do vetor. Então, se eu pegar aqui no caso, ó, nesse comentário aqui, pegar o endereço do primeiro elemento, que seria o elemento 2, o endereço na memória RAM desse elemento, é a mesma coisa de eu escrever vet. Então, se eu pegar o nome do vetor e não colocar o índice dele, eu estou pegando o endereço de memória do vetor, certo? Então, na verdade, aqui eu estou enviando o endereço de memória do vetor vet para a função. E olha aqui a declaração da função, aqui na linha de baixo. Ela recebe como entrada, como primeiro parâmetro, um valor inteiro e 1. Como segundo parâmetro, ela recebe o endereço de uma variável
inteira, ou seja, um ponteiro para um inteiro, que foi chamado aqui de i2. E novamente aqui, ó, como terceiro parâmetro, ela também recebe um ponteiro para um inteiro, certo? Então observem aqui, o segundo e o terceiro parâmetro são do mesmo tipo, são ponteiros para inteiro, certo? Só que quando a função foi chamada, o primeiro parâmetro aqui está muito claro, é o que a gente chama de passagem de valor para a função, né? Por passagem de dado por valor. Então, repassado o valor de var1, que var1 armazena o valor 1, né? E aqui a gente fez a passagem de parâmetro por referência. Por referência por quê? Eu não estou passando o valor 2 para a função. Eu estou passando o endereço da variável var2. É isso que eu estou fazendo, certo? Então aqui foi passado o endereço da variável var2. E aqui foi passado o endereço de um vetor de inteiro. Então tanto faz na hora de você declarar a função aqui, se você vai passar o endereço de um valor ou o endereço de um vetor. Ele declara da mesma forma, certo? Então aqui interessante, aqui eu tenho um printf, o valor da variável i1 é %d, vai imprimir o valor de 1, que foi passado por valor, que é o valor 1. Nessa segunda linha aqui, eu peguei esse ponteiro aqui, i2, que ele armazena o endereço de var2, que foi colocado aqui, ó, o endereço de var2, né? Então eu peguei essa variável aqui, i2, que é um ponteiro, que armazena o valor da variável var2, e falei, ó, o conteúdo armazenado nesse endereço, que está armazenado em 2, que no caso é o endereço de var2, o conteúdo vai ser o número 10. Então, isso é bastante interessante. Então, aqui na prática, o que eu estou fazendo é modificando o valor da variável cujo endereço está armazenado em i2. E qual é a variável cujo endereço está armazenado em i2? É a variável var2. Então, nesse momento aqui, essa linha, ela atualiza o valor da variável com endereço em i2, que no caso é var2 para 10. Então, nesse momento, a variável var2 é modificada para o valor 10. A variável que está fora da função. Isso é interessante porque quando essa função terminar aqui, ela retornar e for na linha seguinte, nesse printf, e for imprimir aqui o valor de var2, em vez de imprimir 2, como se era esperado, para quem não conhece essa questão de passagem por referência, ela não vai imprimir 2, ela vai imprimir o valor 10, porque foi atualizado aqui dentro da função. Então é como se o valor que você envia aqui como parâmetro, ele também pode ser modificado dentro da função. Porque na verdade você não está passando o valor, você está passando o endereço daquela variável. Então se você sabe onde ela está, você consegue modificá-la dentro da função e ela, quando terminar a função, essa variável ainda vai estar modificada fora. Entendeu? Então isso é muito utilizado em programação em C, né? E aqui tem um printf muito simples, que simplesmente está imprimindo o segundo elemento do vetor vet, né? O vetor vet, o segundo elemento, o elemento índice 2, na verdade, esse aqui é o de índice 0, 1 e 2. Então ele vai imprimir o valor 8, que é o valor, esse aqui é o valor que está armazenado no índice 2. Certo? Então, é bom vocês entenderem bem isso aqui, que isso aqui é bastante utilizado em sistemas embarcados. Então, a passagem de parâmetros por referência. Então, em vez de você mandar o valor de uma variável, você manda o endereço de uma variável para uma função. Isso permite que a função modifique o valor dessa variável e esse valor fique modificado sem necessitar um retorno da função. Observem que essa função é void. Eu conseguiria um efeito parecido se ela tivesse um retorno e o retorno da função armazenar em var2. Mas ao invés disso, já foi modificado o valor de var2 sem precisar do retorno da função. Estruturas. Outro recurso muito poderoso de linguagem C, muito utilizado na programação de sistemas embarcados. Aqui está sendo definida uma estrutura
chamada nome tipo struct. Esse nome aqui pode ser omitido, ele é opcional. E a estrutura possui dois elementos, um vetor de 4 caracteres e um inteiro, que é uma variável de 4 bytes. Perfeito? E aqui, em uma função, por exemplo, na função main, eu posso declarar uma variável com esse novo tipo que foi definida. Eu vou chamar ela de var struct. Ela é do tipo nome tipo struct. E uma variável inteira x. E nessa linha aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou acessando esse campo da estrutura. O vetor de caractere, a posição 0, que é um elemento desse caractere, que eu estou passando o valor A para ele. É importante falar que um a variável A, essa constante A, ela é armazenada como valor 65 nesse campo da estrutura. Mas como assim, professor? Não existe caractere em C. Na verdade, lembra, caractere é uma variável inteira de 8 bits. E o que ela armazena, na verdade, é o código ASCII e I da letra A. Se vocês abrirem na internet, a codificação para a letra A, segundo a tabela ASCII e I, é o número 65. Perfeito? Nessa outra linha de código, é acessada o inteiro dessa estrutura e é passado para o valor x. Claro, não foi feita nenhuma atribuição de valor para essa variável, então ela pode ter ou lixo ou muitos compiladores acabam inicializando com valor zero. Um outro exemplo muito interessante, um outro recurso muito interessante de linguagem C, esse é muito utilizado em sistemas embarcados, é a Union. E vocês não são tão acostumados a utilizar esse recurso na programação para computadores, para desktop. A sintaxe é muito parecida com a da struct. A única diferença é que se troca o nome struct por union. Mas, diferentemente da struct, onde eu tinha um vetor de 4 caracteres e o número inteiro armazenados nessa estrutura, nesse caso aqui, o vetor de 4 caracteres e a variável inteiro, elas compartilham a mesma posição de memória. A mesma posição, é como se estivesse sobreposto dentro da memória os 4 bytes utilizados para armazenar o i e os 4 bytes utilizados para armazenar esse vetor de 4 caracteres. Confuso? Vamos ver um exemplo para ver se fica mais claro. Nessa linha aqui, foi declarada uma variável chamada var_union, do tipo que foi definido aqui em cima, e uma variável x, do tipo caractere. Observem, para você está muito claro, nessa linha de código eu acesso o campo i da estrutura var_struct e coloco o valor 512, valor inteiro. E aqui está a representação em binário do valor 512. Perfeito? Que tem esses 4 bytes aqui. Agora acontece uma coisa interessante. Nessa linha aqui de código, onde eu acesso o elemento 1 do vetor C dessa estrutura, eu estou pegando esse inteiro aqui e colocando ele para a variável x. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou acessando, se você for lá na memória, esse inteiro aqui, que está armazenado em i, ele compartilha o mesmo espaço que o vetor de caracteres. Então, esse aqui seria o C0, e esse aqui seria o C1. Que eu estou acessando bem aqui. Então isso é muito útil, por exemplo, para se eu tivesse vamos supor que eu tivesse uma variável inteira de 4 bytes e quisesse enviar via protocolo UART, onde eu posso somente mandar 1 byte por vez. Como é que vocês fariam isso? Uma forma muito prática, uma das formas é utilizando deslocamento de bit, o operador de deslocamento de bit, mas uma forma mais elegante e mais eficiente é utilizando unions, dessa forma aqui.
onde o C0 seria o primeiro byte, o C1 seria esse, o C2 seria o terceiro e o C3 seria esse. Pois é isso, aqui estão nossas referências, as aulas do professor Denis e do professor Luiz Otávio e especialmente o datasheet do microcontrolador. Obrigado, bom trabalho.